mas eu vou resumir aqui 3 jogos criticados que eu gosto muito. Tem vários, mas eu vou listar aqui 3. O primeiro é o Immortals Fenyx Rising. A gente sempre brinca, né, com esse jogo. Olha, ele fez mais do que o Breath of the Wild ou que o Tears of the Kingdom. Claro que ele é sim uma cópia ou tem uma grande inspiração no Zelda Breath of the Wild, e tudo bem, né? Ele saiu ali um pouco depois, ele é de 2020, saiu bem perto do Assassin's Creed Valhalla, inclusive. E tivemos essa notícia aí recentemente, vamos comentar no Flow Games News, de que uma sequência, uma potencial sequência, já estaria em estágios de produção, mas foi cancelada internamente pela Ubisoft. Triste notícia, né? Recebi com tristeza porque eu tava com esperança de que a Ubisoft pudesse fazer diferente, né? O estúdio que fez é a Ubisoft Quebec, o mesmo time do Assassin's Creed Odyssey. E é muito triste saber dessa notícia. Eles iam explorar outras mitologias em futuros Immortals Fenyx Rising. Então, ele faz um pouquinho de tudo que o Zelda faz. Tem muito puzzle, tem um foco em quebra-cabeça, em enigmas, né? Muito forte. Ele tem uma história muito bem humorada, sabe? Ele deu um take, ele deu uma pegada. Ele trouxe uma abordagem nessa mitologia que pode ser muito pesada, de um jeito muito leve, com muito bom humor, que a gente não vê por aí. Acho que foi um jogo diferente da Ubisoft em relação à mesmice que a gente acaba vendo das coisas da Ubisoft. E é uma pena que esse jogo não vai aí mais pra frente, porque eu gostei muito, platinei. O outro jogo que eu queria mencionar, ele não é exatamente um, digamos, injustiçado, mas ele é menos aclamado, menos reconhecido do que eu acho que deveria ser, que é o The Evil Within. Né? A gente sempre fala dele aqui, nunca escondemos, nunca escondi a minha admiração por essa franquia, que é o melhor Resident Evil 4 desde Resident Evil 4, a não ser o remake agora, mas o jogo que melhor substituiu o sentimento que eu tive com o Resident Evil 4 foi o The Evil Within, o primeiro, que é um jogo do mesmo cara, né, do Shinji Mikami, que é um dos criadores da franquia Resident Evil, um dos fundadores do estúdio Tango Gameworks da Bethesda, que agora é da Microsoft. Ele inclusive já saiu da Tango, mas ajudou a criar essa franquia maravilhosa chamada The Evil Within, que agora a direção está com o John Johannes, está na mão desse cara que dirigiu The Evil Within 2, que melhorou muito o gameplay em relação ao primeiro. Eu espero que essa franquia tenha futuro. Eu acho que ela aposta muito bem nos alicerces de terror. Também não reinventa rodas, não é nenhuma revolução, mas é um jogo que faz direitinho tudo que tem que ser feito, né? E o 2, ele pegou o ponto mais defeituoso do 1, que é o gameplay, e aprimorou pra caramba. Então eu acho que ele é um jogo que deveria ter muito mais, sei lá, clamor popular do que eu acho que ele tenha. Adoro e quero muito ver um The Evil Within 3 aí no futuro. O outro jogo é o Days Gone, né? O Days Gone, infelizmente também vimos a notícia de que uma possível sequência já teria sido abortada pela Sony. Eles chegaram a levar a ideia, né? O estúdio que fez esse jogo, Band Studio, chegou a levar a ideia para a Sony, mas não houve aprovação. Ele teve boa resposta em vendas, mas não teve uma recepção muito boa na mídia, e entre os jogadores ele ficou bem dividido, né? Para quem gosta de Siphon Filter, é do mesmo estúdio que na época era a 989 Studios. Inclusive, o Days Gone tem vários easter eggs de Siphon Filter. Acho que é uma grande celebração, um grande tributo aos fãs de Siphon Filter. É a melhor sequência possível que Siphon Filter, ou um sucessor espiritual que Siphon Filter jamais teve, ou sonhou em ter. E apesar do jogo ter seus problemas e sua estrutura conhecida, ele tem alguns diferenciais, por exemplo, a moto. Você poder personalizar a moto, você tem que parar no posto para encher, algumas ideias, pequenas ideias e detalhes muito interessantes que diferenciaram o Days Gone, né? Como eu falei, também não reinventa nada, não é nenhuma revolução, assim como esses outros dois que eu mencionei, mas acho que ele foi sim um pouco mais crucificado do que o necessário, né, diante dos problemas que ele enfrentou. E é uma pena para quem jogou até o final e viu aquela cena do helicóptero. Não vou dar spoiler aqui, só vou mencionar isso solto, avulso, quem jogou sabe do que eu tô falando. Para quem chegou até essa cena do helicóptero, saber que não vai haver uma sequência pro Days Gone é muito triste.